a 21. 2 Coríntios capítulo 5, 14 a 21. A leitura de forma alternada. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando em nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Somos novas criaturas, lavados e remidos no sangue do nosso Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 334, bem alegres. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Longe do meu Salvador, mas na glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu lembro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração,
conhecer o excesso do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em mais uma vez, foi na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Deus, agradecemos o sacrifício feito na cruz. Deus, motivo pelo qual estamos aqui alegres, Deus, reunidos em adoração ao Teu nome. Deus, que esse sacrifício, mais do que uma história ou um ato, Deus, possa realmente refletir profundamente em nossos corações. Que possamos, Deus, ser novas criaturas, porque o Senhor assim nos fez. Fique conosco, Deus, em nome do Teu Filho Jesus é que eu oro. Amém. Podem sentar, irmãos. Pastor. Som, teste. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam bem-vindos a este lugar de oração, de culto ao nosso Deus. E hoje é uma manhã muito especial, porque o Senhor tem nos dado a alegria de receber novos membros aqui na Igreja do Senhor. E isso glorifica o nome de Deus. Sabemos que há uma festa aqui, mas também há uma festa no céu, onde Deus é honrado pelas vidas que Ele mesmo tem chamado e escolhido. Nós vamos ter então, neste momento eu quero convidar todos os irmãos que passaram pelo exame do conselho com candidatos à pública profissão de fé. Todos estivessem aqui, por gentileza, à frente, rapidamente. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus, como está registrado em Mateus 10, versos 28 a 33, está projetado ali. E nesse primeiro momento nós vamos ler juntos, para que todos possam participar e também para que eu possa economizar aqui a minha voz. Mateus 10, versos 28 a 33. Amém. Nós vamos ler então a palavra do nosso Deus. E observe que são palavras do Senhor Jesus Cristo. No momento em que Ele envia os seus discípulos para poder fazer a sua obra, Ele os alerta sobre os riscos, sobre a sua renúncia que exigiria deles, mas também o Senhor Jesus dá uma palavra de encorajamento. E vamos ler todos nós uma só voz então? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de que está no céu. Mas aquele que negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu.
E assim caminha a humanidade. Muitos têm negado o Senhor Jesus, muitos têm confessado, e estas são as palavras do próprio Cristo falando do que resulta a negação de Cristo e do que resulta a profissão de fé em Cristo. Estes irmãos já servem a Deus já há algum tempo, né? Alguns foram criados aqui na igreja, cresceram, foram batizados na infância, muitos deles. Outros vêm de outras igrejas evangélicas, como é o caso da Rosane, o caso da Sabrina, da Yara e da Isabela. São pessoas que já servem ao Senhor já há muitos anos, né? Mas aprove o Senhor trazê-los para congregar conosco, para servir ao Senhor junto com a gente. E elas, no caso desses irmãos que vêm de outras igrejas, estão sendo recebidos por jurisdição a pedido e também por uma renovação da fé, né? Eles já são servos, já foram batizados, mas estão aqui para reafirmar a sua fé e assumir também publicamente um compromisso com essa igreja local. E temos o Paulo, que além de profissão de fé, também será batizado. Eu passo então agora a perguntar a vocês. Vamos lá então. Queridos, vocês creem que existe um único Deus que se revelou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, regra de fé e prática para as nossas vidas? Vocês se reconhecem pecadores que necessitam do Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Vocês estão dispostos a servir a Deus nessa igreja com fidelidade às Escrituras Sagradas? Vocês estão dispostos a obedecer às autoridades desta igreja enquanto essas autoridades forem fiéis à Bíblia Sagrada? Vocês estão aqui de livre e espontânea vontade, movidos apenas pelo Espírito Santo de Deus? Esta confissão que os irmãos fazem, elas têm efeito imediato, porque fortalece a fé dos irmãos. É um compromisso que vocês assumem com Deus, diante da igreja, diante de mais de 250 testemunhas devem ter aqui. E todos os irmãos também devem cooperar para que esses irmãos que estão aqui à frente continuem servindo ao Senhor, continuem firmes no Senhor. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós, espiritualmente, fomos batizados em um corpo espiritual, que se chama igreja. E como membros do corpo, uns ajudam os outros, uns cooperam com os outros. Na verdade, quando o Espírito Santo os tocou, iniciou-se a vida cristã de cada um de vocês. Quando vocês foram batizados em alguma igreja, essa vida cristã foi confirmada por meio público. E agora, pela profissão de fé, ela reafirmada, renovada, fortalecida. E tenho certeza que, assim como hoje vocês confessam o nome de Jesus, o Senhor Jesus está dizendo também que Ele vai confessar o nome de vocês. O nome de Paulo, o nome de Fernando, Rosane, João Vitor, Luísa, Débora, Júlia, Ramon, Isabela, Sabrina e Yara. Não será como eu, rouco com muitas limitações, mas será com voz de trovão, dizendo, cada um de vocês, vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para toda a eternidade. Nós vamos orar neste momento ao Senhor, vamos clamar a Ele por sua misericórdia, por sua graça sobre os irmãos, e em seguida nós vamos, os irmãos podem continuar aqui juntos aqui com Paulo, solidários, nós vamos continuar esse momento com o momento de batismo. Eu queria pedir ao prefeito Luiz Alberto, poderia orar aqui por essas pessoas todas, de uma forma geral, e depois nós continuamos com o batismo. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é o Deus que salva pecadores. Porque o Senhor é o Deus que amorosamente, e por causa do sacrifício de Jesus, nos resgata da nossa perdição. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fez isso com esses irmãos e hoje eles professam diante do Senhor e da igreja a sua fé no Senhor Jesus. Obrigado porque essa fé que eles têm é um dom que o Senhor deu. Não é fruto das boas obras deles, não é fruto da boa vontade ou da disciplina deles, mas é um dom do Senhor. Então, Deus, mais do que qualquer outra pessoa aqui hoje, nós louvamos ao Senhor.
nós olhamos para o Senhor como o doador, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o teu nome, Deus, por cada irmão, por cada irmã que tão novos e também já com mais idade professam o nome do Senhor nessa manhã. Nós te louvamos e como igreja nós queremos nos comprometer com o crescimento deles, com o amadurecimento da fé deles, com o fortalecimento da fé deles. Ajuda-nos todos, ó Pai, porque somos um corpo e quando a parte mais frágil de nós sofre, todo o corpo sofre. A gente não quer ser relapso no cuidado uns dos outros, mas a gente quer crescer junto, com uma estatura de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa confissão que eles já fizeram. E assim como diz a Tua palavra, Senhor, afirma-os aí no céu, que Jesus no último dia venha confessar o nome deles diante do Senhor. E que se um dia eles vierem a cair, tropeçar, que eles se lembrem que eles têm um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. Obrigado pela certeza que nós temos de que se um dia a gente confessou o Teu nome, de que se um dia a gente creu no Evangelho, o Senhor vai nos sustentar até o final. De que nada, Senhor, pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem potestade, nem qualquer criatura desse mundo pode nos separar do Teu amor, Senhor. E é confiados nisso, nessa verdade que é imutável, que é eterna e infinita, é que nós choramos hoje gratos, alegres, jubilosos na Tua presença e confiados no sangue e no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, permaneça aqui. Vamos ler outro texto bíblico, por favor, Elias. Ezequiel 36, 25 a 27. Peço a toda a igreja que leia comigo, conosco, esse texto precioso. Leiamos. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Glória a Deus. Quando os adolescentes que estão aqui professaram a fé foram batizados na infância, seus pais creram nessa palavra, que Deus ia operar isso em vocês. Foi um ato feito pela fé muitos anos atrás. Mas essa é uma palavra que vai se cumprir também na vida dos adultos que creem e que são batizados. E hoje está se cumprindo na vida do nosso irmão Paulo. Eu queria dizer, Paulo, como o Senhor Jesus disse aqui, que o Senhor, Ele prometeu e Ele está cumprindo: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Essa é uma obra do Espírito Santo. A água física não faz isso, mas a água física, ela simboliza esta obra de regeneração do Espírito Santo na sua vida. E eu não tenho dúvida, né? Nós temos tido a alegria de conhecer há quase 10 anos, né? Mas eu não posso estar dentro do seu coração. Mas nós percebemos já frutos que evidenciam que Deus pôs dentro de você um novo espírito, um novo coração, como Ele promete aqui na sua palavra, para que você ande nos estatutos do Senhor, para que você ande nos juízos do Senhor e para que vocês sejam abençoados, você, Rosane, Rafaela, Juliana, toda a sua família. E é nessa fé que nós vamos batizá-lo, peço aos diáconos que nos ajude aqui com a água, e nós vamos neste momento especial do batismo do Paulo. Eu tive a alegria de conhecer Paulo lá no meu prédio, onde eu morei 8 anos e meio. E no último ano que eu morava lá, o Senhor me deu a alegria de compartilhar a palavra, né? E eu queria dar esse testemunho. Os irmãos se lembram do Lar de Salvação? Lar de Salvação era eu, Magna, Maressa, Gustavo, Paulo, uma amiga minha chamada Rose e o doutor Eduardo. E Gustavo e Paulo já estão aqui, só falta o doutor Eduardo e Rosane. Vamos continuar orando que Deus haverá de completar a obra dele. Paulo, assim como o Espírito Santo foi aspergido sobre você e te purificou, eu, como ministro de Deus, eu também asperjo essa água sobre você e o batizo em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga amém. Senhor, essa é a nossa convicção, de que o Senhor já tem batizado Paulo com o teu Espírito Santo. Ó Deus, esta água lembra este fato maravilhoso e marca a entrada dele na igreja visível. Senhor Deus, ele continua carecendo, assim como eu, da tua graça, do teu poder, sustentando. Junto com ele, abençoa toda a sua família, toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos, amigos mais próximos, que dar um abraço em todos aqui, por favor. Foram colegas de trabalho na Vale Rio Doce, aquela coisa boa, já vai cumprimentando. Os parentes, pode vir, dar um abraço. Os familiares. Toca um barulho aí, faz um barulho. Faz um tanto. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, os irmãos podem estar sentando. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Pode se sentar. Vamos lá, meus irmãos. Irmãos, a festa continua. Ainda temos mais batismos. Agora, de duas crianças lindas. Quero convidar aqui os pais de Gael e os pais de Mateus para estarem aqui rapidamente. Crianças, não é vocês ainda, meus amores. É batismo de crianças. Ai, tadinho. Muito bem. Amém. Olha, como eu sei que tem muito vovô, titia, irmão, e depois quer dar um abraço, então os parentes podem também ficar ali do lado de lá, depois já dar um abraço. O vovô que veio acompanhar, titia, quem quiser vir, que estiver acompanhando, né, pode vir aqui para participar, estar mais perto, ok? Pode vir agora. Isso, fica lá do lado de lá. E eu quero ler mais um texto das Escrituras, que está em Joel 2, versos 16a e 28. Por favor, Elias, projeta lá para nós. Pais, vamos ler lá comigo? Vamos dar uma olhadinha para lá agora, papai e mamãe. Olha só a ordem do Senhor nosso Deus para nós. Vamos ler, igreja, todo mundo junto? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia.
Estamos reunindo aqui não somente adultos, idosos, jovens e adolescentes, principalmente crianças que já andam, correm. Estamos reunidos aqui também com os filhinhos, com os que mamam, como é o caso de Mateus, como é o caso de Gael. Ambos ainda não conseguem, raciocinar e pensar como um adulto, mas ambos nasceram numa família que está aliançada com Deus. Está numa família de gente que crê no Senhor Jesus. Uma família que acredita que esta palavra que os vossos filhos profetizarão pode se cumprir na vida deles. Uma família que não quer entregar os seus filhos ao mundo para criar e depois eles decidem que religião eles vão servir. Uma família que sabe quem é o Deus verdadeiro e quer que os seus filhos estejam aliançados com esse Deus sempre, sempre, desde sempre. Por isso estão aqui, congregando seus filhinhos e trazendo. E eu pergunto a vocês, vocês estão comprometidos em educar essas crianças dentro das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus? Vocês estão comprometidos em dar exemplo para que essas crianças aprendam a amar a Deus olhando para as suas vidas? Vocês estão comprometidos em ler a Bíblia com essas crianças, orar com essas crianças e trazer essas crianças à casa de Deus? A igreja reunida está comprometida em cooperar com Daniel, com Bruna, com Rani, com Fernanda, na educação, no crescimento espiritual dessas crianças. Digam amém. Graças a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus o seu favor, a sua graça sobre todos que aqui estão. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão singular. Obrigado, Senhor, porque a obra do Teu Espírito não depende de idade, não depende de decisão humana. A obra do Teu Espírito Santo, ela é soberana, ela é graciosa, ela está agindo em todo o tempo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. É nessa fé, nesse entendimento que nós estamos nessa manhã batizando essas crianças, ó Pai. Crendo que a graça do Senhor já está sobre elas e vai se manifestar a cada dia, até que eles possam por si mesmos responderem ao chamado do Senhor. Sustenta esses pais, meu Deus, na educação dos seus filhos. Oh Deus, livra essas crianças de todo o mal, em nome de Jesus. Preserva as suas mentes, imprima nas suas mentes e corações a Tua lei, para que elas aprendam a amar o Senhor e obedecer ao Senhor. É assim que nós oramos e clamamos e batizamos essas crianças nesta manhã, confiados totalmente na ação soberana do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Diácono e água. Mateus, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Amém. Gael, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Amém. Por favor, vem cada um beijinho nos meninos, os pais. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos podem se assentar. Ainda antes das crianças virem, eu queria chamar aqui, rapidamente, o Emerson, se a sua esposa estiver também, Juliana, e o Jailson. Queridos, a igreja
em primeiro lugar, é um organismo. A gente nunca pode perder isso de vista. Mas, até por uma questão ética, bíblica, a igreja também é uma organização. No nosso país, uma igreja precisa se constituir como pessoa jurídica, precisa prestar contas à Receita Federal, ao governo, à prefeitura, ao Estado. E dentro dessa parte de organização, inclui você ter um alvará de licença, você ter tudo escriturado. Os irmãos sabem que esse templo foi comprado de uma igreja chamada Apostólica Missionária. E essa igreja nunca fez a escritura em nome dela, era um terreno que comprou de outro. Já tem 19 anos que esse templo foi comprado. E foi um longo processo para que a gente pudesse organizar essa parte burocrática da documentação da igreja. Foram muitas pessoas que ajudaram. Um deles não está aqui conosco, está em Iguaçuí, que é o presbítero Isaac. Foi valente aí para me ajudar nesse tempo de organização. Não vou citar todos, muitos irmãos cooperaram bastante nisso. Eu mesmo tive muitas idas e vindas com a prefeitura, etc. Mas nos últimos, desde 2015, em 3 anos, que Deus mandou esse time aqui para nos ajudar, né? Eles são despachantes, né, nessas áreas aí de imóveis, etc. e tal. E o Emerson é amigo do Ângelo, depois pelo Emerson e Juliana a gente conheceu o Jailson. E estava assim muito complicado, porque, por exemplo, só para vocês terem ideia, não tinha registro dessa construção no INSS. Isso deu uma trabalheira absurda. Aí o Emerson humildemente falou assim: isso aí não é para mim, não, isso aí é para o Jailson. Tem um amigo que essa parte ele resolve. Aí chamou o Jailson. Então, nos últimos 3 anos, a gente tem lutado muito, e vai para lá e vai para cá. Dependia de muitas coisas da outra igreja, que foi muito colaboradora também, mas tinha umas dificuldades do lado de lá que também limitaram. Enfim, a gente vem vindo. Os irmãos se lembram que teve um processo de regularização do templo, foi árduo, difícil na prefeitura. Essa construção era irregular. Hoje ela já tem 4 anos que ela é regular, no sentido de construção civil, mas não tínhamos a escritura, né? Então, essa semana nós tivemos a alegria de ter a escritura em mãos, já está paga, né, do templo. Há 3 anos atrás, quando a gente comprou a casa, nós fizemos imediatamente a escritura da casa. Então, os 2 imóveis estão escriturados. Sendo muito transparente para os irmãos, eu preciso informá-los que elas ainda não foram registradas. Cada registro custa R$ 4.200. Nós estamos com caixa baixa nos últimos meses e a gente não pôde registrar nem mesmo a da casa. Mas eu queria muito registrar esse momento porque a gente precisa aprender a louvar a Deus vencendo cada batalha. Amém, meus irmãos? Precisa vencer a guerra toda. Acho que a cada batalha a gente tem que agradecer a Deus. E essa foi uma batalha muito importante, ter as escrituras registradas. Quero agradecer a Emerson, Juliana e Jailson pelo carinho, né, da vida de vocês. Deus os ajude muito, os faça prosperar aí. E, assim, Emerson e Juliana não cobraram nada. O Jailson trabalha mais nessa área, mas com um preço assim, muito, muito, muito baixo para ajudar mesmo. Então, além da qualidade do serviço, teve muita generosidade, né, dos irmãos. Eu queria convidar agora, então, junto às crianças, para agora vamos orar pelas crianças e por eles. E os aniversariantes também. E aí nós continuaremos o nosso culto, tá bom? Vamos orar então? Crianças, aniversariantes e nossos amigos que estão aqui na frente. O Ministério de Louvor também pode vindo. Amém. Fábio Murilo, vem cá você orar aqui para nós, querido. Nosso irmão Fábio Murilo vai orar agora pelas crianças, viu, Fábio? Pelos aniversariantes e pelos nossos amigos que nos ajudaram aqui. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor Deus. Obrigado por esse sol lindo. Obrigado por essa igreja maravilhosa. Quero te agradecer por esses irmãos que fizeram esse trabalho, Senhor Deus, de regularização desse templo, Senhor Deus. Obrigado que o Espírito Santo do Senhor estava com eles, orientando eles, dando inteligência a eles, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, por cada criancinha aqui. Obrigado pelos seus pais que tragam eles aqui na igreja, Senhor Deus, meu Pai. Vai abençoando. E eu quero te pedir uma bênção especial por cada aniversariante, Senhor Deus. Que bênção, mais um ano de vida. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor deu um culto agora maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
continuar o nosso culto. Pode colocar de pé, meu irmão. Neste momento você terá a oportunidade de consagrar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, devolvendo parte daquilo que Deus tem te dado. Somos gratos por tudo que temos e o nosso tesouro maior é a vida eterna com Deus. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei os homens. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Todos, Jesus Cristo. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Nosso Deus. Amém. Presbítero Diácono Wellington. Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã, Senhor Jesus, uma manhã de festa, Pai, na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, pelos esses dízimos, Pai, depositado aqui, Senhor Jesus. O Senhor possa estar abençoando a mãos daqueles que vão manipulá-los, Senhor Jesus. O Senhor possa estar abençoando, Pai, aqueles que devolveram, Pai. Que possa ser para a honra e glória do Senhor e possa ser crescimento da tua casa, Senhor Jesus. Eu louvo e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Ainda de pé, aquele que puder. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos falar com o nosso Deus, porque Ele é a voz que acalma. Ele é a voz
que nos dá esperança. Sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Exaltado, o exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que está no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o juízo, além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome eterno treme, o reino vai ser a voz, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, o reino vem aos que esperam. O desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá. Deus, que possamos realmente ter a capacidade de ouvir somente a sua voz. Essa voz, Deus, que faz o inferno tremer. Essa voz, Deus, que ecoa os quatro cantos dessa terra e que leva a tua palavra, Deus. Que seja nós, Deus, realmente, que seja nós, Deus, instrumentos, Deus, para levar essa voz a este mundo tão precisado, Deus, tão necessitado. Essa é o nome do teu filho Jesus. Amém. Pode se sentar, querido.
Este som estando só. Meus irmãos e irmãs, antes de compartilhar a palavra, eu quero reforçar sobre a nossa dinâmica dos próximos 4 meses da Escola Bíblica Dominical e dos pequenos grupos. Ambos estarão estudando o Evangelho de Marcos. Aqui na Escola Bíblica, às 9 horas da manhã, você terá aí 4 classes, adultos, casais, jovens e adolescentes. Você que veio para o culto, não veio para a Escola Bíblica, organize-se. Próximo domingo, venha para a Escola Bíblica, procure uma das classes, professores todos dedicados, procurando oferecer o melhor. Venha com papel, faça anotações da sua aula, compartilhe. E a outra bênção é que nós estamos convocando todos para, durante a semana, fazer pelo menos um diário espiritual. Os capítulos de Marcos são bem grandes, dá para fazer mais de um diário, mas pelo menos um diário espiritual. Ali na mesa há um boletim especial explicando o que é um diário espiritual e também está aí nos grupos de Zap da igreja. Eu peço a todos os que estão nos grupos de ministérios, de pequenos grupos, que enviem aquela explicação para que todos entendam o que é o diário espiritual. Na verdade, é um encorajamento para que você tenha tempo com Deus por meio da oração e da leitura e meditação das Escrituras. O que nós estamos acrescentando é a necessidade de registrar aquilo que você ouviu de Deus na palavra e levar ao seu pequeno grupo, para que lá no pequeno grupo todos possam ser abençoados da maneira como Deus o abençoou. Os irmãos diáconos poderiam trazer água rapidinho, que hoje eu estou um pouquinho pior. Meus irmãos, então, vamos levar isso a sério. Isso é o mínimo que nós podemos, como cristãos, praticar. A leitura diária da palavra, da oração, é muito mais do que uma obrigação, um privilégio, uma alegria, né? A gente sabe que, aí posso dizer que bilhões de pessoas, talvez uns 2 ou 3 bilhões, que não têm uma Bíblia para poder ler, e você tem mais de uma. Então leia, medite nas Escrituras, e vamos crescer juntos aí, vamos caminhar no Evangelho de Marcos, vamos ver o que Jesus fez, vamos lembrar quem é o nosso mestre, vamos submeter à sua vontade. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada espiritual muito especial, espero que toda a igreja possa participar deste momento. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versos 1 a 7. Epístola de Paulo a Tito. Quantos irmãos estão procurando, eu queria lembrá-los que hoje estamos encerrando a exposição da carta de Paulo a Tito. Já há 3 domingos estamos trabalhando nesse livro. Na verdade, vamos encerrar hoje à noite, tá certo? Queria ler com os irmãos, então, esse texto da Palavra de Deus, e nós vamos compartilhar um pouco sobre como será agora de manhã e à noite também, para que você, podendo voltar, esteja conosco à noite, ouvindo o encerramento dessa exposição. Tito, capítulo 3, leremos do verso 1 até o verso 7. Eu vou começar a leitura e vou deixar que os irmãos tenham continuidade. Lembra-lhes que vamos juntos? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes.
Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Você observe comigo aí que os versos 1 e 2 descrevem o que o ser humano deveria ser em sua vida social, em sua vida pública, em seus relacionamentos. Quem dera todos fossem assim. No verso 3, Paulo descreve o que o ser humano realmente tem sido. Sem Deus, sem Cristo nesse mundo, totalmente embrutecido. Era a situação dos cretenses, porque Tito estava em Creta, e a situação hoje da maioria das pessoas que ainda vivem no planeta Terra. Bilhões de pessoas com essa natureza depravada. Por um lado, Paulo se inclui na lista dos que estavam embrutecidos, né? Ele diz, olha, pois nós também outrora éramos. Fala da sua vida passada, sem Cristo. Por outro lado, Paulo experimentou um recomeço em sua vida. Paulo experimentou uma nova oportunidade, uma nova vida. No culto de hoje à noite, eu vou compartilhar especialmente do verso 1 ao verso 3, e depois vou compartilhar do verso 8 ao verso 5, falando da diferença dessa vida sem Cristo e dessa vida com Cristo. Então, eu não vou dedicar tempo agora pela manhã a esses versículos. Hoje pela manhã eu vou me deter nos versículos 4 a 7, porque nós vamos ver agora pela manhã o que fez a diferença na vida de Paulo e o que faz a diferença na vida de qualquer ser humano. É algo chamado regeneração, também chamado novo nascimento. É o que realmente pode mudar verdadeiramente a vida de alguém. Nós vamos entender essa manhã como funciona de fato, né, a regeneração, como é que ocorre o novo nascimento. Nesse processo de entrevistar os irmãos com vistas a serem membros da igreja, teve uma irmã das pessoas que foram recebidas aqui, que ela deu o seguinte testemunho. Olha, desde que o Senhor me encontrou e me salvou, eu vivo com a sensação de que eu sou de Cristo há muito tempo, desde mesmo na época que eu era nascida ainda pequena, e ela diz isso, por quê, irmãos? Porque a vida dela passada ficou para trás, é nova criatura, amém, meus irmãos? Isso é o que a regeneração faz, essa é a obra do novo nascimento, que nos faz uma pessoa nova, diferente. Então, nesse texto, nós vamos aprender preciosas lições sobre essa obra divina na nossa vida. Agora, é interessante que, embora esse seja um assunto assim, tão vital do cristianismo, talvez muitos não saibam, mas esse é um ponto de divergência entre a cristandade, né? Eu evito citar aqui nome de igreja, não é o nosso propósito, mas há vários pontos diferentes da maneira de crer acerca da regeneração. E eu vou me deter àquilo que nós cremos de acordo com as Escrituras Sagradas. E vou destacar então nessa manhã 4 ensinamentos básicos acerca da regeneração revelados nesse texto. O primeiro deles é a natureza da regeneração. Diz o texto no verso 5, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração é um lavar, é um limpar, é um purificar, não do exterior, não como o banho que você tomou quando você veio para cá, mas do interior. Aliás, essa ideia da regeneração não é nova no Novo Testamento. Ela vem do Antigo Testamento. Lembra do texto que nós lemos aqui na hora do batismo do Paulo? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É isso que o Espírito Santo faz no momento da regeneração. Quebra o domínio dos ídolos sobre a nossa vida. A regeneração é uma obra profunda no centro, no miolo, no cerne da vida humana, no coração. E coração, na Bíblia, é muito mais do que esse aparelho que bombeia o sangue. É o centro da vida humana. E, ainda referindo-se a Ezequiel, lembra? Ele vai dizer, dar-vos-ei coração novo. Ele está falando de regeneração. Porém, de vós espírito novo. Isso é regeneração. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Isso é a obra do novo nascimento. Porém, de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis com os meus juízos e observeis. Nenhum de nós queríamos andar nos estatutos do Senhor. A nossa natureza pecaminosa não quer, mas a obra da regeneração muda a intenção de nossa alma e nos dá uma disposição santa para que possamos ter desejo
de andar na presença do Senhor. A regeneração, como diz o próprio Antigo Testamento, é uma circuncisão, não na carne, mas uma circuncisão no coração, uma circuncisão espiritual. E o texto continua dizendo, o qual ele derramou ricamente sobre vós. É muito interessante observar no Antigo e no Testamento a ideia das coisas que vêm do alto, sempre sendo derramada, aspergida sobre aqueles que o Senhor chama para a sua presença. E aqui ele diz que ele derramou ricamente, de maneira abundante, ou seja, uma obra de cima para baixo. Lembra quando o Senhor Jesus, depois da ressurreição, conversou com os discípulos, falou o seguinte, olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Embora essa promessa para os discípulos não significasse precisamente regeneração em suas vidas, porque eles já eram regenerados, nós podemos perceber a obra da regeneração no Pentecostes, porque quando o Espírito Santo cai e Pedro prega, diz a Bíblia que quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, foram regeneradas e foram batizadas naquele dia. Não devemos, meus irmãos, confundir regeneração com outros aspectos da salvação, como, por exemplo, a conversão. A conversão, embora também seja proveniente da bondade de Deus, ela envolve a resposta humana a Deus. A Bíblia é muito clara, é Deus, a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a bondade de Deus que nos planta fé, né? A fé é dom de Deus, mas em algum momento a gente responde. Mas a gente só responde, ou seja, a gente só converte, a gente só se arrepende, só exerce fé, porque antes o Senhor nos regenera. Na ordem da salvação, certamente a regeneração precede a conversão. Biblicamente falando, ninguém aqui, nesse momento, o que está na caminhada cristã, está se regenerando. Porque a regeneração não é um processo. Todos que estão aqui nessa manhã, ou estão regenerados, ou não são regenerados. É um ato da obra de Deus na vida da pessoa. A palavra grega traduzida por regeneração, que significa também renascimento, novo nascimento, ela só aparece na Bíblia 2 vezes, para falar do renascimento de toda a criação na volta de Jesus, e aqui. Mas tem um verbo lá no grego que tem a ver com esse substantivo regeneração, que é o verbo nascer de novo, nascer novamente, que ele aparece muitas vezes em Pedro, aparece também em João. Especialmente João registrou as palavras de Jesus a um velho religioso. Um camarada sério, levava a sua religião a sério, conhecia o Antigo Testamento, mas ele tinha a ideia de que ele, naquele processo de obedecer fielmente à lei do seu povo, ele iria se regenerar. E aí o Senhor Jesus surpreende aquele velho mestre, chamado Nicodemos, com as seguintes palavras. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, muito bonita a sua fé, muito bacana, você é um cara disciplinado, mas eu sinto muito, o que vai te levar a estar com o Senhor e ver o reino de Deus é uma outra obra, não é a sua obra, é uma obra que é operada dentro de você. Em todos esses casos, o sentido de regeneração, nascer de novo, é de uma nova vida. O Espírito Santo implanta, infunde, inicia na vida da pessoa. Por isso que a gente pode dizer que a regeneração é um ato único e radical do coração humano. Mas, em segundo lugar, nós precisamos, para entender melhor o assunto do novo nascimento, entender quem é o autor da regeneração. Vemos claramente aqui no texto que o Deus triuno está agindo em favor da regeneração dos seus filhos, dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Né? Não temos dúvida que o Senhor Deus é o autor, o único autor da regeneração. Mas observe comigo, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Está falando de Deus o Pai, já manifestando a sua graça salvadora, a sua graça regeneradora. Deus o Filho, no verso 6, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a regeneração acontece por meio do Senhor Jesus. E, por fim, Deus Espírito Santo, quando ele diz, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aqui fica claro, meus irmãos, quem é o autor
da regeneração. Ninguém pode regenerar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Paulo reconhece que Deus é o Salvador. Lembra de Nicodemos, como um bom fariseu, tentava salvar a si mesmo, mas ele ouviu as palavras de Jesus: importa-vos nascer de novo. Na sua mente legalista, ele pensou que era algo que ele precisava fazer. Então Jesus explicou que que não era algo humano, mas algo espiritual, e disse: o que é nascido da carne é carne. Então, querido, todos nós um dia nascemos de papai e mamãe, e até a nossa morte seremos carne. Isso não vai mudar. Você pode fazer atos de penitência, você pode ser muito bacana, fazer obras, mas isso não muda, continua sendo carne. Mas quando o Espírito de Deus age em você e faz você nascer espiritualmente, então o que é nascer do Espírito é Espírito. Ou seja, o novo nascimento espiritual é a obra do Espírito Santo e não do homem. A teologia chama isso de monergismo. Eu estava na classe agora de casais, e uma família que vem de outra denominação, brincando comigo, falou: pastor, eu estou frequentando a igreja, estou gostando muito, mas descobri que ser presbiteriano é muito complicado. Eu nunca tinha ouvido em anos de vida cristã essas palavras: arminianismo, calvinismo, né, monergismo. Pelo amor de Deus, mas eu vou entrar na classe catequética, vamos ver se eu entendo esse negócio, tomo logo a minha decisão, né? Isso são coisas da história da igreja, né? A gente precisa, é bom conhecer, saber como a igreja caminhou aí nesses 2000 anos de história. Mas o monergismo diz basicamente o seguinte: olha, Deus é que age somente, o homem não age. Não é sinergismo, ou seja, o homem não age junto com Deus na regeneração. E isso é um ponto muito importante, porque há muita gente que não consegue engolir essa verdade bíblica, porque ainda é uma vaidade humana, né? Do homem tem que cooperar com Deus, tem que cooperar com Deus. Mas sinto muito, como diz lá no nosso irmão lá, daquele livro lá, Inteligência Humilhada, vamos nos humilhar e deixar a revelação falar mais alto, né? Há uma ilustração bíblica que é usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que ajuda a gente a entender essa exclusividade de Deus na regeneração, que é a ilustração do vaso. Lembra de Jeremias, profeta? Deus manda ele ir até a casa do oleiro, e aí temos a seguinte passagem: como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou ele a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido, todos nós fomos formados do barro, mas com a queda todo o barro estragou. E esse barro não consegue se renovar. Não há sistema político, não há ideologia política da direita, da esquerda, do centro, que muda isso. Só quem muda o vaso é quem criou o vaso. Porque Deus quebra o vaso e faz de novo. Deus o esfarela, Deus o moe e o monta conforme Ele quer. Esta é a obra de Deus. Por isso que precisamos caminhar, sim, vivendo uma vida social digna, influenciando politicamente, mas sobretudo confiados naquele que tem o governo dos nossos corações, que pode transformar as nossas vidas. Quando Paulo escreve aos Romanos, Império Romano, toda aquela situação, muitos não entendiam isso, e Paulo fala para eles: olha, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então a regeneração não é um diálogo: eu quero ser regenerado, vou me regenerar. Não, Deus não tem essa discussão. Deus opera em quem Ele quer, conforme a vontade dEle, e opera a sua obra para levantar vasos de honra para Ele mesmo. Nenhum vaso pode se transformar, mas o oleiro pode quebrar e fazer outro vaso. Para entendermos a exclusividade do agir de Deus na regeneração, é interessante diferenciá-la da santificação. Aqui a santificação é referida com a palavra renovador. Começa com o ato da regeneração e continua por toda a vida até a nossa morte. Ou seja, a santificação, diferente da regeneração, a santificação é um processo. Começa na regeneração, mas ela continua até a nossa morte, até estarmos com o Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina. E a regeneração é um ato único. Outro aspecto importante é que no processo de santificação, embora nós continuemos dependendo de Deus para a santificação, a gente não consegue, Deus manda o Espírito Santo habitar em nós para garantir também a nossa santificação, mas Deus nos chama a cooperar com Ele, relacionando-se com o Senhor Jesus, por meio da oração, por meio da fé, por meio da palavra.
E quanto mais nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, estamos conectados com o Senhor, mais Ele opera a santificação. Então, nesse sentido, a santificação seria sinergista. Mas, na regeneração, o homem é 100% passivo. Somente Deus age. Isso é monergismo. Não há esforço humano, ritos religiosos, nem mesmo os sacramentos podem regenerar. Essa é uma das diferenças muito importantes acerca aqui do que aconteceu hoje, dos batismos aqui nessa manhã. Nós batizamos, mas o ato do batismo não pode regenerar. Nós batizamos na pressuposição que essas pessoas foram regeneradas, ou que elas serão regeneradas. Porque a grande verdade, queridos, que o homem, a igreja, ela não garante a regeneração, nem da criança e nem do adulto. Mas o Espírito Santo, quando opera, ele garante essa obra para a glória dele. Então, o batismo simboliza a obra do Espírito Santo, não a faz. As características do homem sem Deus, citadas no versículo 3, revelam a depravação total do homem e sua incapacidade de regenerar a si mesmo por seus próprios méritos, receber a nova vida. Aqui no verso 3, a gente vê claramente isso, né? Olha só, vê se pessoas como essas podem se regenerar. Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é o que o ser humano é sem Cristo, sem a graça regeneradora. Isso nos lembra Efésios 2, 1 a 3. Lembra de Efésios que fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Morto não fala, morto não age, morto não consegue dar vida a si mesmo. Mas diz a palavra de Deus que Deus nos deu vida quando estávamos mortos. Então, a regeneração é uma obra exclusiva do homem, de Deus na vida do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, a motivação da regeneração, que também é um ponto importantíssimo que ainda confunde muitos cristãos. A motivação divina não vem do merecimento do homem, não por obras de justiça praticadas por nós, diz o texto. A regeneração não é motivada por minhas obras de justiça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós louvamos a Deus porque aqui eu tenho certeza que há pessoas que têm procurado serem mais justas e devemos fazê-lo. Precisamos de políticos mais justos, juízes mais justos, empresários mais justos. Mas olha o que a Bíblia fala sobre a nossa justiça, no capítulo 64, verso 6 de Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, Deus não vê nada em mim que motiva a Ele a me regenerar. Mas, diz a palavra aí, mas segundo a sua misericórdia. Bendito seja Deus. Paulo fala sobre essa misericórdia também aos Romanos, capítulo 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, a regeneração, a obra da salvação, não depende de você, de quanto você corre, quanto você esforça, mas depende de Deus operar a sua misericórdia. E quando olhamos para a vida dos nossos irmãos aqui, nós estamos cheios dessa fé e dessa esperança de que o Senhor tem operado misericórdia na vida deles, por isso nós os recebemos. No verso 4, isso fica mais óbvio. E quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A regeneração acontece por causa da manifestação da benignidade e amor de Deus. Benignidade é bondade, generosidade, benevolência. Se você clicar numa concordância bíblica, a palavra benignidade aparece dezenas e dezenas de vezes na Bíblia, porque as pessoas que escrevem as Escrituras, a Bíblia, eles celebram a benignidade de Deus, eles buscam a benignidade de Deus, eles elogiam a benignidade de Deus, eles creem nessa benignidade. Diz o salmista, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Então a regeneração é um ato dessa benignidade de Deus. Celebrarei as benignidades do Senhor. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Cada um que estava aqui hoje, cada um de nós que estamos aqui na presença de Deus, fomos atraídos por uma graça irresistível, por um amor tremendo, por uma benignidade tremenda, e assim o Senhor fez a sua obra em nossas vidas.
Deus é amor e Deus age por amor e com amor. Mas a maior manifestação desse amor de Deus, que aqui diz que Ele manifestou, está em Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nós, por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor resoluto, amor incondicional, que se manifestou na vida de Paulo, na vida dos cretenses, na minha vida, e pode manifestar também na sua vida. Esse é o amor de Deus que se manifesta na regeneração. Ao exortar os cristãos a amarem o seu próximo e a Deus, o apóstolo João reconhece que só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus não regenera você e a mim porque Ele viu, olha como Ele me ama, vou regenerá-lo. Não, é o contrário. Olha como Ele não me ama, mas eu vou regenerá-lo para que Ele aprenda a me amar. Eu vou regenerá-lo para que Ele aprenda a amar o seu próximo, para que Ele aprenda a viver uma vida social, familiar, respeitosa, amorosa. Eu vou transformá-lo por causa do meu amor. Então nós entendemos que a regeneração é motivada pela benignidade, amor e misericórdia de Deus. Mas em último lugar, eu quero considerar com os irmãos a finalidade da regeneração. Jesus foi absolutamente enfático com Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele não diz, quem não se batizar na igreja presbiteriana não pode entrar no reino de Deus. Ele não diz, quem se batizar na igreja católica não pode entrar no reino de Deus. Ele não diz, quem não se batizar pelo pastor tal, pelo ministro tal. Ele diz, quem não nascer da água e do Espírito Santo. Está falando da regeneração, da obra do Espírito Santo na nossa vida. Só pode entrar na presença de Deus quem está regenerado. A expressão reino de Deus na Bíblia pode significar várias coisas, é bom estar alerta. Tem o significado geral do reino de Deus, que é que Deus domina sobre todo o universo por toda a eternidade. Nesse sentido, meus irmãos, até o inferno está dentro do reino de Deus. O inferno e o mundo decaído é um império decaído que fica ainda sugando o reino de Deus até o tempo que Deus resolver exterminá-lo, que Deus resolver fazer cumprir nele todos os seus propósitos. Mas há um outro sentido de reino de Deus, que é anunciado pelo Evangelho, o Evangelho do reino, estabelecido pelo Espírito Santo nas vidas de quem regenera. É aquele reino que não é comida e bebida, né? É paz, é alegria, é gozo, é a obra de Deus em nossa mente, nosso coração, os nossos valores, o nosso estilo de vida, a maneira como vivemos aqui nessa terra. E o reino que está para ser revelado com a gloriosa volta do Senhor Jesus. Então, quando a gente lê aqui o versículo 7, vamos ver o versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, ele está falando que a regeneração nos dá entrada no reino de Deus, imediatamente no reino espiritual e depois no reino eterno. Após a regeneração, precisamente na conversão, quando cremos, essa justiça é imputada a nós e o Espírito Santo passa a testificar em nossos corações que somos filhos de Deus. Então, a obra da justificação não é uma obra, é uma obra que acontece fora de nós, no sentido de que é no tribunal de Deus que Deus nos declara justos. Mas isso acontece depois da regeneração, quando há conversão, quando há fé e quando nós cremos. E aí o reino de Deus passa a habitar dentro de nós, passa a reinar em nossa própria vida. E aí o Senhor nos declara também seus filhos, seus herdeiros. Quando é que alguém é declarado herdeiro? Quando alguém faz um testamento, né, ou quando está no inventário, está lá declarado. Quando é que alguém é declarado filho de Deus? Quando o Senhor faz nascer de novo, ele crê e ele passa a ser herdeiro de Deus. Temos um novo status. Não somos quaisquer, somos perdidos, somos filhos de Deus, filhos da promessa. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, sem condenação, sem peso, não carregando qualquer culpa, porque Jesus levou sobre ele toda a nossa culpa, a nossa vida mais leve, a nossa vida renovada, a nossa vida fortalecida, pode experimentar o reino de Deus aqui na terra, na nossa família, no nosso dia a dia, aquilo que Deus quer revelar para nós imediatamente. Podemos ter uma vida frutífera, como diz aí no próprio capítulo, como nós vamos pregar hoje à noite, né?
nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, não é uma vida frutífera só na terra, é uma vida frutífera, meus irmãos, para toda a eternidade. Apóstolo Pedro também reconheceu isso, ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra e revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, nós cantamos um cântico aqui que fala da voz, aquela voz que opera na vida da pessoa e que muitos ouvem essa voz, se rendem, são transformados, libertos do jugo do pecado, de toda sorte de escravidão. Mas também de uma voz que vem e quando ela é rejeitada, o coração embrutecido, vem juízo. Deus tem misericórdia e tem juízo sobre a humanidade. Mas nós precisamos, meus irmãos, observar nesse texto que qualquer que seja a sua situação hoje de vida, de lutas, dificuldades, etc. e tal, nós temos uma esperança. Houve um momento, a igreja tem muitos momentos, né? A igreja viveu muito tempo só falando do céu, né? Isso já aconteceu lá no início, e Tiago percebeu isso e falou assim: gente, a fé precisa de obras, é o que eu vou falar mais hoje à noite, né? Vamos ver que com essa fé seja expressa por meio de obras, que mude a vida, inclusive a vida social das pessoas em algum grau, né? Depois, a igreja esqueceu dessa verdade. Na década de 50, 60, 70, no Brasil, houve uma teologia chamada libertação, que ela, querendo resgatar, em parte, essa necessidade de que o evangelho funcione também aqui na vida terrena, ela, né, trouxe a necessidade de quebrar os julgos, quebrar as questões de opressão, que devem realmente ser quebradas, mas teve um grande problema. A teologia da libertação tirou a esperança de vida eterna das pessoas. Se você ler todos os escritos de um teólogo da libertação, não há esperança de vida eterna, só há esperança de vida terrena. E a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita a só essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E aqui, o tempo todo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: gente, presta atenção. A finalidade da regeneração é para nós experimentarmos a presença de Deus, o reino de Deus aqui na terra e depois, entendendo o seguinte: qualquer que seja o sistema político, qualquer que seja a sua situação econômica, a sua situação de saúde, você tem uma viva esperança que transcende essa situação aqui. Irmãos, quantos sistemas políticos já existiu nesse mundo e quantos ainda haverão antes de voltar até a volta de Jesus? Muitos. Mas todos vão ser consumidos. Todos vão ser destruídos. Nós, cristãos, vivemos com esperança muito maior. Devemos, sim, ser participantes da vida cidadã, votando, contribuindo, como vou falar muito sobre isso hoje à noite, mas sempre com o coração cheio de alegria, esperança e paz, porque a nossa esperança vai muito além de um governo, de um país. A nossa pátria não é essa, meus irmãos. A nossa pátria é celestial, bendito seja o nome do Senhor. Eu queria concluir, então, essa palavra desta manhã, compartilhando um texto que, para mim, ele conclui bem essa mensagem de agora de manhã. Queria pedir a toda a igreja, por favor, vamos ler juntos? Mas Deus...
Glória a Deus. Vamos ficar em pé toda a igreja, ministério de louvor conosco. Enquanto os irmãos vêm, eu quero concluir perguntando: o que podemos fazer diante dessa obra divina, irmãos, do novo nascimento, da regeneração? O que nós podemos é louvar a Deus. O que nós podemos é engrandecer o nome do nosso Deus, porque apesar de nossa natureza pecaminosa, apesar de todos nós termos decaído espiritualmente, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu dos seus planos. Deus deseja e chama uma grande família. Deus resolveu separar um povo que vivesse na consciência dele, de que pertence a ele, de que é propriedade dele, mas que se relaciona com ele como filhos. Deus decidiu que iria derramar sua graça regeneradora, irresistível, salvadora e justificadora sobre um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Você que já crê em Cristo faz parte desse povo eleito, regenerado, propriedade exclusiva de Deus. Mas você que ainda não creu, pode crer agora mesmo e também usufruir dessa mesma graça. Se você ainda não cria, hoje é tempo oportuno para a salvação, para a regeneração, para um novo nascimento. Regeneração, uma nova chance, um recomeço, uma nova vida. Vamos cantar, depois nós vamos orar encerrando o nosso culto. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecer em canções e falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala tanta gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
convidar o pastor Rui para vir aqui orar ao Senhor, encerrando o nosso culto nessa manhã. Pastor Rui, por favor, querido, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus pela obra dele em nossa vida, a obra da graça. Graças te rendemos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado a Deus, porque com certeza sairemos daqui cheios do teu Santo Espírito, porque o Senhor habita em nós e habitando em nós, gera e nos transforma, Pai, através da regeneração, e transforma o nosso ser, o nosso coração, nos dá um novo sentido de vida. E é por isso, ó Deus, que ao sair daqui dessa manhã, nós seremos diferentes, ó Deus, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor estará conosco. Aliás, o Senhor promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, ó Deus, porque a causa de tudo isso é porque o Senhor Jesus, provando o amor de Deus para com a nossa vida, morreu por cada um de nós, pelo teu povo, por tua igreja na cruz do Calvário. E nós temos essa certeza, ó Deus, que onde nós estivermos, ali também estará o teu perdão, ali também estará a tua graça, e ali também, ó Pai, estará o teu Santo Espírito, que nos conduzirá sempre no triunfo, ó Deus, que nos apresenta através da cruz. Por isso, ó Pai, que o Senhor continue derramando bênção, graça, misericórdia sobre esse povo, sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, a quem louvamos hoje e para sempre. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso querido Pai Celestial e as consolações eternas do Espírito Santo acompanhem todos os regenerados, hoje e para sempre. Amém. Você pode se assentar, eu ouvi o pregador.